Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho desta sexta-feira está Marcos 6, 17 a 29. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, que tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Felipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodíades ficou com raiva de João, queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou. Agradou a Herodes, seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que você quiser e eu darei a você. E jurou: juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja a metade de meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito um juramento na frente dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão, cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça, e esta entregou a sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram e levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, João Batista foi o último dos profetas da antiga aliança. Foi o último a ser martirizado do Velho Testamento. Ele era uma pessoa muito santa. Ele veio preparar o caminho para Jesus vir. Ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele é primo de Jesus. Quando Nossa Senhora recebeu a anunciação que estava grávida de Jesus, a mãe de João Batista, Isabel, estava grávida há 6 meses já. Isso quer dizer que Jesus é mais novo do que João, 6 meses. E nasceu João Batista e ele se tornou o profeta. Foi enviado por Deus já, tudo preparado para acontecer o que tinha que acontecer. João Batista era um profeta, porque todo profeta é corajoso, não se omite e fala a verdade. E naquele tempo, era esse rei, Herodes, se interessou
pela mãe, pela mulher do irmão, que era do irmão dele, cunhada dele. E João Batista era um profeta que não se omitia, falava a verdade, não tinha medo de dizer a verdade, e disse para o rei que ele não poderia casar com a mulher do irmão dele. Estava proibido pela lei de Deus. E a mulher, interessada no homem, né, porque era rei, aquela coisa toda, ficou com raiva de João, porque João queria cortar o lance dela. Aí, o que acontece? Quando alguém fala a verdade para uma pessoa que está vivendo na mentira, essa pessoa fica inimiga. O que aconteceu com essa moça, com essa senhora? Ela ficou inimiga de João Batista, do profeta, a ponto de a filha dela, que já era filha do irmão do rei, no caso era sobrinha do rei, né? Dançou, agradou a ele, se empolgou todo e começou a oferecer presentes para ela. Ofereceu até metade do reino dele, ele daria para ela. O que ela pedisse. Ela vai à mãe, pergunta para a mãe o que é que ela pede. Maldosamente, a mãe disse: essa cabeça de João Batista, vem ficar livre dele. Eu tenho interesse pelo rei, então, matando João Batista, não tem mais quem fale nada. Ele é um profeta que está incomodando. E de fato os profetas incomodam. Até hoje, não é diferente. Se tu fala a verdade hoje, você veja que quando você fala a verdade hoje, você pode ser preso por causa da verdade. É aquela história, né? O rabo abana o cachorro. Tá assim agora. Daqui uns dias a gente vai ser chamado nos tribunais, meus irmãos. Qualquer católico que pregar a verdade. Essa lei que botam aí, fake news, não sei o que, papapá. Vai acontecer o quê? Que um dia vai ser chamado, aqueles que pregam o evangelho, vai ser chamado. Você paga Jesus ressuscitou. Ressuscitou, cadê ele? Prove que ele ressuscitou. Você vai mostrar o livro aqui, mas não aceita esse aqui. A Eucaristia é o corpo de Deus, é o corpo de Jesus. Bom, mostra o corpo aí, eu quero ver o corpo dele. A gente vai mostrar a hóstia consagrada. Ele vai dizer que é mentira, fake news. Vocês estão presos, fake news. Mentira. Mentira. Essa lei de fake news é para isso. Para prender cristão, futuramente. Porque tem que provar que a hóstia é o corpo. Cadê o corpo? Ele não vê o corpo. É para quem tem fé, né, também. Então, a gente vê que a coisa não mudou muito, não. Hoje a gente vê cristãos sendo perseguidos, presos, mortos por causa da verdade. Quando você fala a verdade para as pessoas querem te matar também, cortar o pescoço. Vamos trazer esse evangelho para o dia de hoje, né? Os dias de hoje, por exemplo. Se chegar e dizer que o casamento é só entre um homem e uma mulher hoje, você pode ser preso. Você não pode falar isso mais. Essa verdade tem que ser oculta, não pode mais falar, é mentira. É proibido falar essa verdade. Mas Deus deixou Adão e Eva e disse: crescer e multiplicar. É isso mesmo. A gente não pode negar essa verdade. Deus deixou o casamento entre um homem e uma mulher. Jesus se tornou corpo. Na Eucaristia, a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo, alma e divindade. Não pode negar também essa verdade. Então, meus irmãos, a gente vê que a coisa está caminhando para uma perseguição muito grande. É muito grande. E nós precisamos nos fortalecer muito na oração, na Eucaristia, na Palavra de Deus, para quando chegar para nós esses momentos difíceis, ser até martirizado por causa dessa verdade. Assim como João Batista foi martirizado
porque falou a verdade para o rei Herodes. Os Herodes de hoje não é diferente não, viu? Os de hoje também corta pescoço, prende, manda matar de qualquer jeito aí. Hoje tá pior do que aquele tempo. Você veja aí no Oriente, aí para esse mundo aí, Oriente Médio, morre cristão a cada minuto por causa da palavra de Deus, que eles proíbem pregar a palavra de Deus. Então eles matam crucificado na cruz, toca fogo, amarra atrás de carro, sai correndo, bota em contêiner, enche o contêiner de cristão e deixa lá morrendo de fome, um por cima do outro. Todo requinte de crueldade. Hoje está morrendo com muitos requintes de crueldade. As pessoas pensam que aconteceu lá com João Batista só e acabou. Não. A Igreja Católica ela é perseguida, o católico morre por causa da verdade, e não é poucos não, viu? É muitos. A todo momento morre um católico por causa dessa verdade. E não pense que a gente está escape não, porque nós estamos caminhando rumo a uma perseguição muito grande na igreja. Essa nova ordem mundial que quer implantar aí, ela vai se implantar e vai perseguir a igreja, os cristãos vão sofrer bastante. Todo cristão que fala essas verdades do Evangelho. Mas não podemos ter medo. Estamos aqui para dar a vida por Jesus, se preciso for. Ele não deu a dele por nós? Então, se preciso for, nós também tem que estar disposto a entregar nossas vidas por Jesus. E os covardes que não quiserem entregar, saia correndo, se mude, mude de lado, fica do lado de lá. Porque tem mais gente covarde hoje pregando o Evangelho do que aqueles que têm coragem. Corajoso tem poucos, mas covarde tem, tá assim, tá cheio. Que não tem coragem de falar a verdade, ficar aí escondendo, se omitindo, falando, mentindo para o povo. Então, meus irmãos, eu creio que a igreja dos últimos tempos vai ser uma igreja pequena, de pouca gente, poucos cristãos, porque poucos vai permanecer firme na fé, porque a perseguição vai ser grande. A gente vai ver muita tragédia, muito pescoço cair pelo chão. Já vê, hoje já existe isso lá no Oriente Médio. A gente vai ver isso no mundo todo. Essa perseguição vai ser universal no mundo inteiro. É o João Batista do mundo moderno, né? Que precisa ter fé cada vez mais, se fortalecer na Eucaristia, na oração e na palavra. E não sair nunca do caminho da verdade, sempre na verdade, dentro da doutrina da Igreja Católica. Nossa igreja é maravilhosa, tem uma doutrina santa, que nem todos têm coragem de viver ela, de obedecer. A maioria se omite e se acovarda, fica aí enrolando as pessoas, mas Deus está vendo tudo. Nós vamos ser julgados por isso um dia. E ai daquele que mentir, que não tiver coragem, não tem coragem de falar a verdade, que se omitir. Ai daqueles. A semana todinha os evangelhos, no capítulo 23 de São Mateus, Jesus fala 7 vezes essa palavra. Ai de você que não viver como Jesus viveu. Ai daqueles que, e Jesus fala esse ai 7 vezes. A semana toda o evangelho foi assim. Ai de você que negar, que correr da parada. No dia do julgamento vai ser difícil, meus irmãos. Poucos vão entrar pela porta estreita. Por isso que a gente tem que estar sempre viver uma vida de oração muito intensa, viver na Eucaristia, não deixar de participar do santo sacrifício de Cristo na cruz,
a Santa Missa aos domingos, principalmente aos domingos, que é a missa é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é a Santa Missa. A gente tem que se fortalecer. Dia do Senhor ao domingo, ninguém pode perder, nenhum católico pode perder a missa no dia do Senhor. Porque se perder, está em pecado grave. Então é assim que a gente fica forte para na hora da perseguição pesada, a gente está forte para não abrir dos paus, não correr da parada. Temos que viver de acordo com a vontade do Senhor, usando dos sacramentos que Ele deixou para nós, vivendo de acordo com esses sacramentos para a gente ser forte. Que nós sejamos os futuros João Batistas neste mundo de treva que a gente vive, esse mundo mentiroso, onde as pessoas usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para mentir, para se engrandecer, para se amostrar. E a palavra de Deus é para ser pregada dentro da verdade, da doutrina da igreja. Doa em quem doer, como João Batista pregou. Disse para Herodes, não é permitido se casar com a mulher do seu irmão, é pecado. Como nós podemos dizer hoje, não é permitido você casar com outro homem, é pecado. Com outra mulher, não é permitido você se casar na igreja, se separar e casar de novo, não é permitido. Você está em pecado mortal. Hoje, se você disser isso, você vai preso também, corta o seu pescoço. Mas tem que dizer, a gente não pode negar essa verdade. Essa verdade é inegociável. Ninguém pode negar isso. Essa história de homossexualismo, essas paradas erradas aí, não existe. Deus não deixou isso. Deus deixou o homem e a mulher. O casamento tem que ser entre o homem e a mulher. É assim. E por causa dessa verdade, os cristãos vão ser perseguidos e mortos também, como João Batista foi. Só que tem uma coisa. Se um cristão morre por causa dessa verdade, ele entra direto no céu. Nem passa pelo purgatório, viu? Saiba disso. É mártire. Os mártires não passam por purgatório, porque já passou aqui na terra, que foi o martírio, a morte, por causa da verdade da palavra de Deus. Ou você pensa que pregar o evangelho é só pegar uma Bíblia e, porque Jesus é o Senhor, Jesus lógico que Ele é o Senhor, é maravilhoso, aleluia, e não sei o que. Não, o evangelho tem que ser pregado dentro de uma doutrina. Existe uma doutrina, dentro da verdade, porque a verdade liberta. Jesus disse, conhecerei a verdade, ela te libertará. É assim. E para falar a verdade tem que ter coragem. É os valentes, no bom sentido, São Paulo disse. Valente, tem que ser valente. Ai, mas eles vão me matar, vão me prender. Fazer o quê, né? O importante é que Deus está do seu lado, lá na prisão, onde você estiver. Isso é que é o importante. Não nos separemos nunca do amor de Cristo. Ele morreu por nós na cruz. Se preciso for, que nós também morremos por Ele na cruz. Ou seja lá como for. Não podemos negar essa verdade. Que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele deu a vida por nós. E a gente também, se preciso for, vamos dar a vida por Ele. Tudo passa. Só Deus não passa. Que nós sejamos fortes. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força e sabedoria, discernimento para a gente seguir firme nesse caminho. Caminho da verdade. Sem sair nem para lá nem para cá. No prumo certinho, na verdade. Conhecerei a verdade, ela te libertará.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.